Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a apresentação do Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo e uma saída na zaga. Juan Tressoldi não fica no tricolor. Contrato de empréstimo se encerra em 30 de junho e na manhã dessa terça-feira, o Sassuolo, time da Itália que é dono dos seus direitos econômicos, informou ao São Paulo que não aceitará a prorrogação do empréstimo. O tricolor tenta há semanas a extensão desse vínculo por mais um ano. O tricolor não quis comprar o Juan, avaliado em 27 milhões de reais. O Sassuolo não quis estender o contrato de empréstimo porque ficou muito irritado com o comportamento do tricolor, que tinha até março para fazer a quitação dos 190 mil euros. Pelo empréstimo, o São Paulo não conseguiu fazer o pagamento. Somente no início desse mês de junho houve a quitação de parte desse valor, 100 mil euros, ainda restam 90 mil euros abertos. Existe uma possibilidade real, inclusive, de Juan atuar em outro clube de futebol no Brasil. Passagem discreta pelo tricolor, 23 partidas, sendo 15 na temporada atual e 8 na primeira temporada. Metade da temporada passada, né? Só para completar, não se descarta, inclusive, a possibilidade de Juan passar por uma cirurgia. Ele tem reclamado de problemas no joelho e vai passar por um procedimento para entender a gravidade da sua lesão. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor com a saída do atleta pretende analisar opções do mercado. Não vai gastar dinheiro com o zagueiro, mas está aceitando sugestões. Uma dos primeiros nomes sugeridos foi de Medina, que pertence à Ferroviária, time do filho de Giuliano Bertolucci. Só para completar, também contar que o São Paulo apresentou na manhã dessa terça-feira Hernan Crespo como seu novo técnico. O comandante tricolor garantiu que vai utilizar as categorias de base, contou que o Luan, volante que estava afastado com o Zubeldia, faz parte dos planos e prometeu um São Paulo mais sorte ainda do que da sua primeira passagem. Queria saber se vocês sentem verdade aí no que ele fala sobre, né, que confia, né? Ele tá aí dando um voto de confiança para que, ó, pelo que eu senti assim dessa resposta os caras falaram que vão me deixar trabalhar. A partir do momento que o Casares, uma das poucas coisas úteis que o Casares falou na apresentação foi, dessa vez o Hernan era o plano A, B, C, D. Ou seja, não existia outra alternativa. Outro nome. Isso dá a ele, né, ainda mais no meio da temporada, prestes a começar o mata-mata da Libertadores, e a situação delicada no Brasileiro, eu acho que o São Paulo precisava mais dele do que do São Paulo neste momento, né? Então eu acho que dá a ele esse confiar na direção. São as mesmas pessoas, sim, as mesmas pessoas que o demitiram lá atrás. Não entrou, né, Ale, na coletiva. Eu acho que também seria um tanto quanto desconfortável os problemas com a comissão técnica dele anterior, que já não é mais a mesma, que foram algumas questões que até causaram... Isso de fato não foi perguntado. O desgaste do trabalho anterior dele, além da posição delicada no Brasileiro e tudo mais, mas que ele já estava melhor. Mas quando a pergunta do companheiro, no início da pergunta ele fala o seguinte: quando você diz que não gosta de trabalhar com conflito... Em ambientes conflituosos. Em ambientes conflituosos, ele respondeu isso numa outra situação anterior. Aquilo talvez tenha sido a expressão que, como disse o Tironi, ele não é de expressões muito enfáticas, embora ele responda bem as coisas, com elegância, com educação, mas ele não é tão profundo como o Zubeldia nas respostas. Aquilo me chamou a atenção. Não gosto de trabalhar em ambientes conflituosos, porque eu acho que aquilo lá não é só uma situação de a diretoria tem problemas financeiros e para resolver tal. O São Paulo Futebol Clube estava vivendo um ambiente conflituoso. Não do técnico com os jogadores, mas um ambiente conflituoso, talvez da torcida com o time, com o técnico e tudo mais. E acho que ele tem esse perfil, de fato, mais tranquilo, né? Menos visceral, mais tranquilo,
de levar as coisas com uma... Não que ele não tome decisões duras, né? Vamos lembrar aqui que uma decisão envolvendo um jogador que permanece no São Paulo foi ele barrou o Luciano da primeira partida da final do Paulista. Porque o Luciano reclamou de ficar no banco. Ele não queria mais trabalhar com o Luciano. E encontra o Luciano de novo. A direção, olha, não, é um jogador importante, tal, então, mas tudo bem, mas ele não vai jogar a primeira partida. O Luciano não foi ao Allianz Parque. Ele foi cortado da primeira partida da final. Ajoelhou no milho, voltou no banco na partida de volta e fez o gol do 2-0. Né? E depois ele foi... Então, assim, não é que ele não tome decisões, às vezes difíceis de tomar, mas ele... Mas, entendeu? É assim, não gosto de trabalhar com ambientes conflituosos, é assim... se o Luciano... Tô falando... Desde que respeitem a hierarquia. Exatamente. Ele não, acho que ele não gosta de fomentar, de alimentar os casos e tudo mais, né? E vamos ver como é que vai ser do início, porque a partir do momento que eu tô vendo aqui, todo mundo tá desesperado, Copa do Mundo de Clubes, para mim, embora o Tironi continue otimista em relação ao Flamengo no Mundial, eu acho que o cruzamento do Flamengo agora no Mundial é praticamente aniquilador. Tudo leva a crer que o Crespo vai estrear contra o Flamengo no dia 13 de julho, no Maracanã. 13, 14 ou 15, não tem definição ainda. Mas, é a data base. Mas o jogo do Bragantino já está marcado por 16, então tem que ser no domingo. Tá. Então seria no dia 13. 13 é sábado ou 13? 13 é sábado. Não, 13 é sábado, 14 é... Não, 13 é domingo. Tá, perdão. No dia 13, provavelmente às 16 horas no Maracanã, com TV aberta contra o Flamengo, blá, 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 que foi o local onde ele teve a pior derrota dele, 5-1, a única goleada que ele sofreu na época era técnico do São Paulo. Então daqui a pouco ele vai... A partir do jogo do Flamengo, é jogo atrás de jogo, não tem tempo para não sei o que lá, não vai ser 48 em 48 horas, mas vai ser 72 em 72, e aí o ambiente, se for conflituoso, dificulta ainda mais essa carnificina que vem por aí. Guilherme Barrueco Tironi só manda um superchat. Obrigado, Guilherme. Assisti a entrevista, confesso que renovou minhas expectativas. Fora que ele ama o São Paulo. Estou para dizer que, tirando o Rogério, ele é o que mais demonstra esse amor, esse brilho nos olhos, Tironi. É legal, porque a galera ficou com essa impressão. Mesmo. Sim, não, acho que isso é a coisa mais legal da coletiva para mim, a devoção e... Gente, mas o Zubeldia não tinha isso? Não, o Zubeldia tinha. Tinha também. Tinha muito. Mas acho que a torcida já tinha se divorciado parte dela, do Zubeldia e do Crespo. Do jeito loucão dele? Talvez o estilo mais derrotas, europeu e sereno do Crespo pode ser... E o time que em campo perdeu, do Vasco, perdeu os outros jogos. Acho mas o que você queria observar? Duas coisas sobre o que ele falou, né? Porque... Primeiro que ele falou assim, eu quero confiar, né? Eu vou confiar na diretoria, no que foi feito. Mas isso está linkado a uma coisa que é decisiva. Ao time ir bem ou ir mal. Concorda? Claro. Se o time continuar perdendo, não tem confiança nenhuma, daqui a pouco ele tá fora. E aí, há uma outra coisa, que o que não está claro. Talvez a torcida tenha uma expectativa tal para o trabalho do Crespo. A diretoria do São Paulo não fala sobre isso. Mas, afinal, o que é fazer um bom trabalho pro Crespo? O que significa fazer um trabalho? Chegar no fim do ano como? Não caiu e tudo bem? Então. Não caiu e caiu nas quartas da Libertadores? Não caiu e chegou na semifinal da Copa do Brasil? O que é fazer um bom trabalho? No meu ponto, na minha visão, falo, é só a minha, é o São Paulo fazer um Campeonato Brasileiro digno e, quiçá, conseguir uma vaga na pré-Libertadores, talvez. E resto, eu não tenho grandes expectativas. Como eu já não tinha tantas. Foi a minha pergunta para ele. Eu acho que uma medida para dizer bom para ele é onde vai chegar em uma das Copas. Se vai conseguir igualar ou superar a campanha do ano passado, seja na Libertadores ou Copa do Brasil. Mas nesse momento não está tudo linkado a salvar o time do brasileiro? Acho que não, acho que o torcedor não. Então, o Zubeldia caiu por causa disso, então, gente. É interessante isso, porque permanecesse o Zubeldia... Vamos ser bem claro. Se o Zubeldia permanece, o São Paulo, daqui a um mês, né, de 15 de julho a 15 de agosto, é eliminado das duas Copas, evidentemente ele cai. O Crespo não vai cair. Exato. E aí vai ficar, né, se o São Paulo for eliminado das duas Copas, talvez até a chance do São Paulo ir além da Libertadores tenha diminuído com essa troca de técnico. A gente tem que ser franco. O Zubeldia estava invicto a 15 jogos na Libertadores.
se o Crespo não cair, aliás, o Crespo também não vai. Se o São Paulo cair, o Crespo vai permanecer, porque não existe outra alternativa, e teria o brasileiro ali para fazer o que você está falando. Isso. Mas aí eu chego no desgaste fim do ano. O contrato dele até 2026. Chegou no fim do ano. São Paulo ficou lá em 9º lugar do brasileiro, 10º. Não ganhou nada. Caiu nas Copas aí no meio do caminho. A avaliação vai ser o quê? É por isso que eu tô falando. Muito É curto, difícil muito curto medir tempo. isso. É muito pouco tempo. Vai ter que começar o trabalho, fazer pré-temporada e tal. Então. Espero, mas porque é assim também. Eu acho Sim. que tem que ter uma, né, uma ideia de que, primeiro, o time não é tão forte assim. O cara tá pegando o time em julho. Essa é a ideia que eu acho que o Crespo vai sofrer também, que o Arnaldo tá falando. O time não é tão forte assim. Para muito boa parte da torcida, o time é forte sim. E estava sendo mal aproveitado o Zubeldia Isso caiu que eu por falo. causa disso. Por isso que eu falei, justamente a minha pergunta, depois a gente vai rodar aqui, começa com alinhar as expectativas, né? Porque todo mundo fala que tá tudo perfeito, né? A estrutura é perfeita, é tudo lindo, o elenco é foda, não sei o que, não tem problema. Mas peraí, aí começa a perder. Então onde está o problema? Então vamos alinhar as expectativas aqui. Minha pergunta foi muito nesse sentido de, olha, qual que é a métrica que a gente vai usar aqui? É não cair no brasileiro ou ganhar alguma coisa nas Copas? Juan Tressoldi, vamos lá. É um jogador que tinha um contrato até dia 30 agora, 30 de junho, próximo, né, do fechamento desse contrato. O São Paulo tinha até um acerto com o Sassuolo de uma compra, né, de uma opção de compra, tinha ativado essa cláusula de opção de compra, mas como o jogador teve uma lesão, e muito provavelmente já está praticamente certo que ele vai ter que passar por uma cirurgia, o São Paulo entendeu que pelo período de recuperação poderia rolar um reempréstimo, algo semelhante que aconteceu com o Ferrarese quando ele foi reemprestado lá pelo Grupo City antes da compra, né? E aí ia colocar uma meta baixa e o jogador ia ser comprado depois praticamente meio que automaticamente, e aí você onera o clube nesse caso do pagamento só no orçamento do outro ano em 2026, era a expectativa do São Paulo. Só que o Sassuolo é um clube que é meio difícil de você negociar, né? Então o Sassuolo entendeu que queria recuperar o jogador no seu clube, né? Entendeu que não era uma boa reemprestar um jogador, não sabia se era uma incógnita, se o jogador ia se recuperar, que tipo de lesão, aquela coisa toda. Então fez jogo duro para um reempréstimo. E o São Paulo, evidentemente, também teve culpa no cartório, porque o São Paulo devia uma parcela ali do empréstimo, né? 100 mil euros. E aí enrolou aquela coisa, não pagou, foi cobrado, e enfim, o São Paulo meio que se queimou ali com o Sassuolo, e isso deu uma travada nas conversas, a relação ficou um pouco difícil, e aí o Sassuolo falou, bom, não tem reempréstimo, se quiser compra, ou então devolve o jogador. E aí solicitou a volta do atleta, e o atleta já está em fim de contrato com o São Paulo, não vai permanecer, né? A não ser que aconteça uma mudança de cenário, que seria algo muito difícil de acontecer, me surpreenderia muito, mas o Juan voltando para a Itália, né, para cumprir ali a sua recuperação e, claro, cumprir o seu contrato com o Sassuolo. O Juan queria muito ficar no São Paulo, o desejo dele era continuar no São Paulo, o São Paulo também queria continuar com o Juan, ainda mais agora que o Crespo chegou e disse que vai usar 3 zagueiros no esquema ali 3-5-2, e seria muito útil o Juan numa linha de 3 zagueiros. É um bom jogador, é um jogador que até teve boas partidas. A torcida do São Paulo torce um pouco o nariz em relação ao Juan. Fato é que a opção de compra era uma opção de compra acima dos 25 milhões de reais. E muita gente, né, questionou, poxa, mas vale a pena, um jogador que não teve tanta minutagem, mas vamos combinar que as últimas partidas do Juan em Libertadores, as últimas partidas em que ele teve como titular, o Juan desempenhou muito bem, né? O Juan foi muito bem. Eu, particularmente, sempre achei o Juan muito bom jogador, mas aí é aquela coisa, né? Compensa? Vale a pena? Enfim, o São Paulo agora vai com os zagueiros que tem, evidentemente o Ferrarese, que estava desempenhando a função de lateral, e agora com a saída do Igor Vinícius vai
dá opção para Mike, para Felisberto, jogadores da base, com o Crespo, deve utilizar o Ferrarese agora como zagueiro na sua principal função, e aí se, né, sentir falta de jogador, se tiver lesão, cartão, aquela coisa toda, convocação, aí ó, observa o mercado, a janela vai abrir no dia 14, para ver se repõe aí essa saída do Juan Tressoldi, que agora retorna ao Sassuolo da Itália. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor, enfim, apresentou o treinador Hernan Crespo. Vai ser a segunda passagem dele pelo clube, já que em 2021 ele foi campeão paulista. Naquele ano, ele teve um aproveitamento de 57%. Em 53 jogos, teve 24 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas. E eu espero, né, galera, agora com essa pausa para o Mundial de Clubes, ele consiga fazer evolução nesse time do São Paulo, já que o tricolor está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento e depois da parada vai ter uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E eu já vejo alguns comentaristas, né, que defendiam o Zubeldia falando que possivelmente o Crespo não vai mostrar evolução nesse time do São Paulo. Mas daí eu respondo, né, galera? Se ele fazer o simples, não colocar zagueiro de lateral, nem lateral de atacante, já está excelente. Fazendo simples, o São Paulo já deve jogar melhor. Até porque o tricolor com Zubeldia, mesmo jogando em casa no Campeonato Brasileiro, não venceu o Sport e nem o Fortaleza. E recentemente perdeu para o Vasco da Gama e o Mirassol. Aí uma desculpa de alguns comentaristas é que o tricolor não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri. Mas aí eu repito aqui novamente, mesmo com esses jogadores no Campeonato Paulista, o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu em casa para a Ponte Preta. Uma das coisas que a gente mais ouve é que o time do São Paulo é fraco, que o elenco é limitado, que não sei o quê. Mas aí a gente vê a tabela do Brasileirão, que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, o Grêmio, até o Mirassol, à frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o tricolor? Não faz muito sentido, né, galera? Então o São Paulo tem sim que jogar mais. Até porque o time campeão paulista de 2021, comandado pelo Hernan Crespo, aquele sim tinha um time muito fraco. Naquele jogo que o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 na final, tinha o Thiago Volpi, o Arboleda, o Miranda e o Léo, o Igor Vinícius, o Luan, o Gabriel Sara e o Lisieiro, o Reinaldo, o Igor Gomes e o Pablo. Então isso sim, né, galera, é tirar leite de pedra. Vamos ver se o Crespo começa a dar mais oportunidades para o jovem Mike, para o Rian Francisco, por exemplo, já que o tricolor agora também vendeu, né, o Matheus Alves por apenas 6 milhões de euros. Uma venda muito abaixo, né, galera, do mercado, mas uma venda precisa, já que o São Paulo tem uma meta de vendas de 155 milhões de reais e bateu essa meta, né, galera? Então vamos ver se o São Paulo não fica no prejuízo novamente no fim do ano. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!